Tem um momento que chega na vida de algumas pessoas em que algo muda. Não tem como explicar exatamente quando aconteceu. Não tem uma data, não tem um evento específico que você possa apontar. É uma mudança que vai se formando aos poucos, quase em silêncio, e um dia você acorda e percebe que não consegue mais ver o mundo do mesmo jeito que via antes. E o mais estranho é que ninguém vai notar isso em você de imediato. Você vai continuar na mesma rotina, vai continuar frequentando os mesmos lugares, vai continuar rodeado das mesmas pessoas. Só que por dentro, alguma coisa mudou de lugar. Como se um filtro tivesse sido ligado sem você ter pedido. E esse filtro, uma vez ativo, não tem mais como desligar. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de estar numa sala cheia de gente, rindo, conversando, e mesmo assim se sentir completamente diferente de todos ali. Como se você estivesse assistindo a uma cena de um ângulo que os outros não conseguem ver. Não é solidão, não é exatamente. É uma espécie de distância interna que foi se abrindo e que vai aumentando conforme você cresce. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido. Mas antes, preciso que você fique comigo aqui por um momento, porque o que vou te falar hoje não é sobre se tornar diferente das pessoas. É sobre o que acontece quando você começa a enxergar de verdade o que sempre esteve ali, só esperando que você prestasse atenção. Tudo começa com uma percepção, pequena, quase imperceptível no começo. Você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Não porque você ficou mais inteligente de repente, mas porque você parou de estar tão ocupado sendo o personagem da sua própria história, para finalmente começar a observar o que acontece ao redor. Você começa a prestar atenção no tom que as pessoas usam quando estão na defensiva. Nas histórias que contam sempre da mesma forma, com os mesmos detalhes exagerados, sempre saindo bem no final. Nos elogios que chegam seguidos de pedidos, nos silêncios estratégicos, nas perguntas que não são perguntas, são declarações disfarçadas. E você percebe que isso sempre foi assim, você é que não estava vendo. E aí vem o primeiro desconforto, porque quando você começa a enxergar os padrões, a primeira coisa que você sente não é poder. É um cansaço estranho, como se uma ilusão confortável tivesse sido retirada, e no lugar dela ficou uma luz que ilumina demais, que mostra coisas que você não necessariamente queria ver. Presta atenção nisso. A maioria das pessoas prefere não ver. Não porque são burras, mas porque ver tem um preço. O preço é que depois que você vê, você não consegue mais fingir que não viu. E isso complica as relações, complica a sua presença em certos espaços, complica a sua capacidade de participar de certas conversas com o mesmo entusiasmo que tinha antes, porque agora você nota o que está embaixo da superfície e é difícil fingir que a superfície é tudo o que existe. Vamos falar de algo específico que acontece nesse processo. Você começa a perceber falsidade com uma facilidade que antes não tinha. Não o tipo de falsidade óbvia, aquela que qualquer um nota. Estou falando de algo mais sutil. A inconsistência entre o que alguém diz que valoriza e como essa pessoa age quando ninguém está prestando atenção. A diferença entre quem alguém afirma ser e quem ela é quando está pressionada, quando está cansada, quando não tem mais nada a ganhar com a performance. Você começa a notar que tem pessoas que só aparecem quando precisam de algo, e que esse aparecimento é sempre embrulhado numa camada de afeto que parece genuíno, mas some no momento em que a necessidade é suprida. Você começa a reparar que tem gente que concorda com absolutamente tudo o que você diz, até o dia em que você expressa uma opinião que contradiz os interesses dela. E aí o acordo súbito desaparece como se nunca tivesse existido. Mas tem uma parte que ninguém te conta sobre esse processo de perceber falsidade. Você vai descobrir que em algum momento da sua vida,
Você também funcionou assim. Não de forma maliciosa, provavelmente, mas funcionou. E esse reconhecimento é importante porque ele tira o julgamento da equação. Você não está vendo a falsidade nos outros com superioridade moral. Você está reconhecendo um mecanismo humano muito antigo de sobrevivência social. E entender isso muda completamente a forma como você lida com o que vê. Porque quando você para de julgar e começa apenas a observar, uma clareza muito diferente aparece. Você deixa de se sentir traído quando alguém age de acordo com quem ela sempre foi. Você deixa de se surpreender com comportamentos que eram previsíveis desde o começo, só que você não queria ler os sinais. E com o tempo, você aprende a ver as pessoas como elas são, e não como você precisava que elas fossem. Tem uma coisa sobre os padrões humanos que é fascinante e perturbadora ao mesmo tempo. As pessoas repetem situações, repetem dinâmicas, repetem o mesmo tipo de relacionamento com nomes diferentes, com rostos diferentes, mas com o mesmo roteiro. E quando você começa a enxergar esses padrões, não só nos outros, mas em você mesmo, algo fundamental muda na forma como você entende o comportamento humano. Você percebe que a maioria das pessoas não está agindo a partir de escolhas conscientes na maior parte do tempo. Está reagindo. Está respondendo a gatilhos que foram instalados muito antes de elas terem qualquer controle sobre isso. O cara que explode por qualquer coisa menor está respondendo a algo que aconteceu quando ele não tinha voz para se defender. A pessoa que precisa de aprovação constante está preenchendo uma lacuna que existe há décadas. Quem sempre foge do conflito aprendeu em algum momento que o conflito era perigoso. E é aqui que tudo muda. Quando você começa a ver os padrões com profundidade suficiente, você para de tomar os comportamentos das pessoas de forma pessoal. Não porque você virou indiferente, mas porque você entende que na maioria das vezes aquele comportamento não é sobre você. É sobre o que aquela pessoa está carregando. É sobre as histórias antigas que ainda dirigem o carro dela. Isso não significa que você aceita qualquer coisa. Significa que você escolhe o que aceitar com muito mais consciência, sem a névoa emocional de sentir que cada coisa que alguém faz é um reflexo do que você vale. Você começa a separar o que é sobre você do que é sobre o outro. E essa separação, simples de descrever, mas difícil de praticar, é uma das maiores liberações que existe. Tem um outro nível que começa a se abrir conforme você cresce. Você passa a entender intenções por trás de atitudes. Não de forma paranoica, não estou falando de desconfiar de todo mundo. Estou falando de uma leitura mais profunda do que motiva as pessoas a fazerem o que fazem. E essa leitura muda completamente a forma como você responde ao mundo. Você consegue ver quando alguém está sendo generoso de um jeito que espera reciprocidade específica. Quando um elogio está sendo usado como moeda de troca. Quando uma pessoa ocupa um espaço na sua vida, não porque sente algo genuíno, mas porque você representa algo que ela precisa, seja segurança emocional, seja validação, seja acesso a alguma coisa que ela não tem por conta própria. E você percebe que muito do que as pessoas chamam de afeto tem uma estrutura por baixo que raramente é nomeada. Presta atenção nisso. Perceber intenções não é o mesmo que presumir as piores intenções. É o oposto disso. Quando você entende o que realmente motiva alguém, você consegue responder à motivação real, não à performance. E muitas vezes a motivação real é simplesmente medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de perder o controle, medo de não importar. E quando você vê o medo por baixo do comportamento difícil, a sua reação muda. Isso não transforma o comportamento da outra pessoa, mas transforma você. Você para de responder com a mesma intensidade emocional de antes. Você para de ser fisgado pelas dinâmicas que antes te prendiam por horas, às vezes por dias.
Você começa a responder em vez de reagir. E essa diferença entre responder e reagir é uma das maiores marcas de que algo genuinamente mudou em você. Existe um momento muito específico que quase todo mundo que passa por esse processo vai reconhecer. É quando você percebe que parou de reagir como antes a coisas que antes te tiravam completamente do eixo. Uma provocação que antes te deixaria agitado por horas, agora passa por você como se fosse vento. Uma discussão que antes consumia toda a sua energia emocional, agora tem um peso completamente diferente. E você não sabe exatamente quando ou como isso aconteceu. Só sabe que aconteceu. Mas tem uma parte que ninguém te conta sobre esse processo de deixar de reagir. Ele é interpretado de formas muito diferentes pelas pessoas ao seu redor. Alguns vão achar que você ficou frio, outros vão interpretar como arrogância. Alguns vão achar que você não se importa mais, e vai ter um momento em que você vai precisar decidir se vai gastar energia explicando o que aconteceu com você, ou se vai simplesmente deixar que as pessoas interpretem como quiserem. E é nesse momento que você vai descobrir o quanto a sua paz interior depende ou não da aprovação alheia. Porque se você ainda depende muito dessa aprovação, a interpretação errada vai doer. Vai gerar uma vontade de se explicar, de provar que não é frio, que não é arrogante, que você se importa sim. Mas se você já passou por aquele ponto de onde não se volta, você vai simplesmente deixar ir. Não com indiferença, com paz. Deixar de reagir não é o mesmo que não sentir. É que o sentir passou a ter um caminho diferente dentro de você. Em vez de ir direto para a resposta impulsiva, agora passa por uma espécie de filtro. E esse filtro te dá tempo. Tempo para entender o que você está sentindo de fato. Tempo para decidir se aquilo merece uma resposta e qual resposta merece. Uma das coisas mais visíveis em quem passa por essa transformação é a relação diferente com as palavras. Você começa a falar menos, não porque ficou tímido, não porque perdeu interesse nas conversas, mas porque desenvolveu uma sensibilidade para o peso do que é dito. E quanto mais você sente esse peso, mais seletivo você fica com o que escolhe colocar no mundo. Você percebe que boa parte do que as pessoas falam, inclusive o que você mesmo falava, serve a um propósito emocional imediato, que não tem nada a ver com comunicação real. Serve para se sentir visto, para ocupar um silêncio desconfortável, para demonstrar que você existe, para testar se as pessoas ainda estão prestando atenção em você. E quando você começa a identificar isso em tempo real, dentro das conversas, a vontade de contribuir com mais do mesmo some. O silêncio, que antes parecia vazio ou estranho ou intimidador, começa a parecer uma das coisas mais honestas que existem. Você aprende a ficar confortável nele. E quando você fica confortável no silêncio, você para de precisar preenchê-lo com palavras que não dizem nada. Você fala quando tem algo real a dizer. E quando fala, as palavras têm mais peso, porque são escolhidas, não despejadas. Você já percebeu como as pessoas que têm mais a dizer geralmente são as que falam menos? Não é coincidência. É que quem tem profundidade desenvolveu a disciplina de não desperdiçar palavras. Cada frase que sai carrega intenção. E as pessoas ao redor, mesmo sem entender por quê, sentem essa diferença. Sentem que quando você fala, vale prestar atenção. E aí chegamos numa parte que precisa ser falada com honestidade, porque é a parte que mais assusta a maioria das pessoas que estão nesse processo. Quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve essa capacidade de ver e de sentir com profundidade, mais você vai se sentir sozinho em certos contextos. Não o tipo de solidão que vem de não ter companhia, mas um tipo diferente, mais silencioso e mais profundo. É a solidão de estar numa sala cheia e não ter com quem ter uma conversa de verdade.
de estar no meio de uma gargalhada coletiva e perceber que você está participando mais por hábito do que por genuína alegria. De ouvir as mesmas discussões, as mesmas reclamações, os mesmos dramas que se repetem toda semana. E sentir um cansaço que não é físico, é existencial, como se uma parte de você estivesse pedindo algo diferente e não encontrando. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido, mas preciso que você entenda uma coisa antes. Essa solidão não é sinal de que algo deu errado com você. É sinal de que você cresceu, além de alguns espaços que antes te bastavam. E isso acontece com qualquer pessoa que cresce de verdade. O problema não é a solidão. O problema é quando você interpreta essa solidão como rejeição, ou como prova de que você é difícil demais, exigente demais, diferente demais. Você não é difícil demais. Você ficou mais específico. E ficar mais específico é natural quando você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. É natural quando você desenvolve um senso mais honesto do que te nutre e do que apenas ocupa tempo. E sim, essa especificidade cria uma solidão temporária enquanto você ainda está encontrando as pessoas certas. Mas é uma solidão muito mais saudável do que a companhia errada. Tem uma coisa sobre encaixe social que ninguém te fala quando você ainda está crescendo. O encaixe que você sentia em certos grupos quando tinha menos clareza sobre si mesmo era, em grande parte, construído pela sua capacidade de se adaptar, de reduzir um pouco do que você é para caber no espaço disponível, de amortecer certas partes de você que eram intensas demais, profundas demais, inconvenientes demais. E enquanto você ainda não sabe muito bem quem você é, essa adaptação parece natural. Parece que é só como as relações funcionam. Mas conforme você vai ficando mais inteiro, conforme você vai deixando de se reduzir para caber, algumas conexões que pareciam sólidas começam a mostrar que eram construídas sobre a sua disposição de ocupar menos espaço. E quando você para de fazer isso, a dinâmica muda. Presta atenção nisso, porque é sutil, mas importante. Não é que as pessoas mudaram. É que a versão de você que existia naquelas relações estava sendo sustentada por um esforço que você conscientemente ou não estava fazendo. E quando você para de fazer esse esforço, quando você para de se reduzir, aquelas relações precisam encontrar um novo equilíbrio. Algumas vão conseguir, outras não. E as que não conseguirem vão gerar um desconforto que pode ser facilmente interpretado como fracasso, como se você tivesse feito algo errado ao crescer, como se a responsabilidade pelo distanciamento fosse sua porque você foi o que mudou. Mas esse desconforto não é fracasso. É o processo de descobrir quais conexões eram baseadas em quem você é de fato e quais eram baseadas em quem você estava disposto a fingir ser. Existe um paradoxo no crescimento de consciência que pouca gente nomeia com clareza. Quanto mais consciente você fica, mais complexo o mundo parece. Mais camadas você enxerga, mais nuances aparecem onde antes havia certezas simples, e isso pode ser desconfortável de uma forma que contradiz a ideia de que mais sabedoria gera mais paz. No começo, mais consciência gera mais inquietação. Você começa a ver coisas que não pode deixar de ver. Começa a sentir responsabilidade por informações que antes não tinha. Começa a se questionar sobre escolhas que antes fazia no piloto automático. E tudo isso cria um período que pode ser descrito como o custo de acordar. E é aqui que tudo muda de verdade. Porque o que determina se esse processo vai te destruir ou te construir é o que você faz com o que você vê. Se você usa o que vê para se tornar mais pesado, mais cínico, mais fechado, mais defensivo, então a consciência virou armadura. E a armadura pesa. Ela te protege, mas também te isola, te cansa, te impede de ser afetado pelas coisas boas, tanto quanto te protege das ruins.
Mas se você usa o que vê para se tornar mais honesto, mais presente, mais capaz de escolher com clareza onde você coloca sua energia e com quem você se conecta de fato, então a consciência virou algo muito mais valioso do que proteção. Virou liberdade. Liberdade de estar no mundo sem ser engolido por ele, de se conectar sem se perder, de sentir sem ser arrastado pelo que sente. Agora preciso te falar sobre a virada, porque chegamos no ponto central de tudo isso, e é aqui que a maioria das pessoas interpreta errado o que está acontecendo com elas. Quando você começa a se sentir mais distante de certas pessoas, quando as conexões antigas começam a parecer menos satisfatórias, quando você se vê querendo menos das interações que antes te bastavam, existe uma interpretação muito comum para isso. Você começa a achar que está se afastando das pessoas, que ficou frio, que perdeu a capacidade de se conectar, que se tornou solitário por natureza, que esse processo de crescimento te custou algo que talvez não valesse o preço. Mas tem uma parte que ninguém te conta sobre o que está acontecendo de verdade. Você não está se afastando das pessoas. Você está começando a enxergar com muito mais clareza quais pessoas realmente combinam com você. E essa diferença muda tudo. Não é distância, é discernimento, não é frieza, é clareza. Você parou de se conectar com tudo que aparece porque parou de ter medo do espaço que existe quando você não está se conectando com tudo que aparece. E esse espaço, que antes parecia ameaçador, começa a aparecer exatamente onde as conexões certas conseguem finalmente te encontrar. Porque quando você para de preencher o espaço com companhia que não te nutre, quando você para de tolerar dinâmicas que drenam a sua energia só para não ficar sozinho, quando você desenvolve a capacidade de estar consigo mesmo sem precisar fugir disso, você cria condições para um tipo de conexão que antes não era possível. Uma conexão entre pessoas que escolhem estar juntas, não por hábito, não por medo da solidão, não por conveniência, mas por reconhecimento genuíno. E esse reconhecimento, quando acontece, tem uma qualidade completamente diferente de tudo que veio antes. É mais quieto, mais firme, mais real. Você não precisa se reduzir. A outra pessoa não precisa se reduzir. Vocês dois chegaram a um ponto onde conseguem estar inteiros juntos, sem que a inteireza de um ameace a do outro. Tem uma ideia que Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para publicar, não para impressionar ninguém, mas como um lembrete pessoal do que ele precisava continuar praticando. Ele dizia que você não vai encontrar sabedoria nas palavras dos outros, que ela só existe na prática, no cotidiano, na forma como você enfrenta cada momento. E ele escreveu isso sendo um dos homens mais poderosos do mundo conhecido. Escreveu isso para se lembrar de que poder externo e clareza interna são coisas completamente diferentes. O que o estoicismo traz, no nível mais profundo, não é uma lista de virtudes a seguir ou uma filosofia de resignação, como muita gente interpreta. É uma forma de distinguir o que é seu do que não é. O que você controla do que você não controla. O que merece a sua atenção e energia do que vai consumir essas coisas sem nenhum retorno real. E quando você começa a aplicar isso de forma honesta, quando você realmente para e pergunta a si mesmo em cada situação o que é seu e o que não é, o mundo ao redor muda de status. As opiniões das pessoas deixam de ter o mesmo peso. As expectativas alheias deixam de ter a mesma força. O julgamento externo deixa de ser o termômetro principal de como você avalia a si mesmo. Isso não quer dizer que você fica impermeável a tudo. Significa que você aprende a filtrar o que entra, a decidir conscientemente o que vai te afetar e o que vai simplesmente passar. E essa capacidade de filtrar, combinada com a clareza de enxergar, cria algo muito específico em quem a desenvolve. Uma presença diferente no mundo,
uma calma que não é passividade, uma força que não precisa ser demonstrada, uma segurança que não depende de reconhecimento externo para existir. Você já percebeu que as pessoas que mais te afetam emocionalmente raramente são as que têm mais poder real sobre a sua vida? Geralmente são pessoas que tocam em algo que ainda não foi resolvido dentro de você. Uma crítica que dói de forma desproporcional está apontando para uma insegurança que você ainda não olhou de frente. Uma pessoa que te irrita de um jeito que você não consegue justificar racionalmente, provavelmente está espelhando algo que você rejeita em si mesmo. Isso não é psicologia complicada. É apenas prestar atenção no que as suas reações estão te dizendo sobre você. E quando você começa a usar as suas reações como informação em vez de deixar que elas simplesmente te conduzam, você aprende sobre si mesmo a partir de qualquer interação. Qualquer pessoa que te provocar emocionalmente se torna, involuntariamente, um espelho. E você pode ou rejeitar o espelho ou olhar para ele. A maioria das pessoas rejeita. É mais fácil. Culpar o outro pela provocação é mais imediato do que perguntar por que aquela provocação específica teve esse efeito em você e não em outra pessoa. Mas as pessoas que crescem de verdade aprendem a acolher o espelho, mesmo quando mostra coisas que doem. Especialmente quando mostra coisas que doem. Há um custo de ser autêntico que ninguém glamoriza. A narrativa popular diz que ser autêntico atrai as pessoas certas e afasta as erradas, que você finalmente vai encontrar a sua tribo, que tudo vai se encaixar. E tem uma verdade nisso. Mas a parte que fica de fora é que antes de tudo se encaixar, vai ter um período de desencaixe que pode ser bastante longo e bastante desconfortável. Quando você para de se adaptar para caber em espaços que não foram feitos para você, esses espaços naturalmente ficam menores na sua vida. Enquanto os novos espaços ainda não chegaram, ou enquanto você ainda não os encontrou, existe uma lacuna. Uma lacuna que pode ser preenchida de duas formas, ou com ansiedade e a tentação de recuar para quem você era antes, ou com uma espécie de confiança quieta de que você está indo na direção certa, mesmo sem saber exatamente onde está o destino. Mas tem uma parte que ninguém te conta sobre esse período de desencaixe. É nele que você descobre o que você é quando não está se performando para ninguém. Quando não tem plateia, quando não tem aprovação chegando, quando não tem reforço externo do que você está fazendo certo. É aí que você descobre se o que você valoriza é real ou se era apenas o reflexo do que os outros ao seu redor valorizavam. E essa descoberta, mesmo quando é doída, é uma das mais valiosas que existe. Porque depois dela, você sabe o que é seu de verdade, sabe o que você defende, não porque alguém vai te elogiar por isso, mas porque é parte do que você é. E quando você chega nesse nível de clareza sobre si mesmo, uma segurança diferente começa a aparecer. Não a segurança que precisa ser validada constantemente. A segurança que simplesmente existe, independente do que esteja acontecendo ao redor. Tem uma maturidade muito específica que começa a aparecer em quem passa por esse processo inteiro. Não é uma maturidade que você anuncia. Não é uma maturidade que você usa como argumento em discussões. É silenciosa. É a maturidade de não precisar provar nada para ninguém, incluindo para si mesmo. Você para de precisar estar certo nas discussões porque entende que estar certo raramente muda a opinião de quem não quer mudar. Você para de precisar se defender de cada interpretação errada que alguém faz de você, porque entende que a versão que as pessoas têm de você depende muito mais delas do que de você. Você para de precisar ser entendido por todo mundo porque encontrou paz suficiente na clareza que tem sobre si mesmo. E é aqui que tudo muda de uma forma muito sutil, mas muito profunda.
Você para de viver em função de como os outros te veem e começa a viver em função do que faz sentido para você. Não no sentido egoísta de ignorar os outros, mas no sentido de que o seu eixo interno deixa de ser determinado pelo que as pessoas pensam de você a cada momento. Isso não é indiferença, é integridade. É a capacidade de ser o mesmo, em público e em privado, de fazer escolhas que você conseguiria defender para si mesmo às 3 da manhã, quando não tem mais nenhuma performance em campo, de construir uma vida que faz sentido a partir de dentro, e não uma vida que parece boa por fora, mas soa vazia quando você para e ouve. Quando você chega nesse ponto, as suas relações começam a ter uma textura diferente. Você para de precisar que as pessoas sejam o que elas não são. Você para de tentar consertar quem não quer ser consertado, de convencer quem não quer ser convencido, de salvar quem não quer ser salvo. Não porque desistiu de se importar, mas porque entendeu que respeitar alguém inclui respeitar a escolha que essa pessoa está fazendo sobre quem ser. Você aprende a amar as pessoas de onde elas estão, não de onde você quer que elas estivessem. E isso parece simples, mas na prática muda completamente o peso das suas relações. Você para de carregar a responsabilidade pelo crescimento alheio. Você para de medir a qualidade de uma relação pela quantidade de vezes que a outra pessoa concordou com você ou adotou as suas perspectivas. Você começa a medir pela honestidade que existe entre vocês, pela possibilidade de ser real, pela qualidade da presença que se cria quando estão juntos. E as relações que sobrevivem a esse novo critério têm um peso completamente diferente. São menos, na maioria das vezes, mas são reais de uma forma que as relações anteriores, mais numerosas e mais barulhentas, raramente eram. Você troca quantidade por profundidade e descobre que profundidade nutre de um jeito que quantidade nunca conseguiu. Existe um conceito na psicologia profunda que Carl Jung chamava de sombra. A ideia é que cada pessoa tem uma parte de si mesma que ela não quer reconhecer, que ela empurra para fora da consciência porque contradiz a imagem que ela quer ter de si mesma. E essa sombra, mesmo não sendo reconhecida, não desaparece. Ela aparece nos julgamentos que você faz dos outros, nas reações que parecem exageradas, nas dinâmicas que se repetem na sua vida independente de onde você vai. O trabalho de se tornar mais inteiro envolve inevitavelmente fazer as pazes com a sua sombra, olhar para as partes de você que você preferia que não existissem. Reconhecer que você tem capacidade para comportamentos que você condena nos outros. Que o que te irrita tanto em certas pessoas diz algo sobre o que você ainda não integrou em si mesmo. Que a sua generosidade às vezes esconde uma necessidade de controle. Que a sua independência às vezes é medo de depender. Que a sua clareza às vezes é uma forma de manter distância segura. Presta atenção nisso. Não estou dizendo que você é hipócrita. Estou dizendo que você é humano. E ser humano significa ser complexo de formas, que a sua imagem de si mesmo nunca vai conseguir abarcar completamente. Quando você aceita isso, uma leveza estranha aparece. Você para de gastar energia mantendo a coerência de uma imagem que nunca foi completamente real de qualquer forma. Você pode simplesmente ser, com todas as contradições que isso implica. Tem uma relação diferente com o tempo que começa a aparecer em quem passa por esse processo. Você começa a se importar menos com o ritmo dos outros, com onde as outras pessoas estão nesse determinado momento da vida delas, com o que os seus contemporâneos estão conquistando ou acumulando ou demonstrando. Não porque virou indiferente ao mundo ao redor, mas porque desenvolveu uma bússola interna suficientemente clara para não precisar olhar para fora para saber se está indo na direção certa.
Você começa a medir o seu progresso por critérios próprios, não pelos critérios que o ambiente externo estabeleceu. E essa mudança de critério muda completamente a sua relação com comparação, com inveja, com o medo de estar ficando para trás. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido, mas o ponto é este. Quando você não está mais correndo para chegar no mesmo lugar que todo mundo está indo, você tem espaço para descobrir onde você realmente quer ir. E essa descoberta, que parece óbvia, descrita assim, é incrivelmente rara na prática. A maioria das pessoas nunca para tempo suficiente para fazer essa pergunta de verdade. E quando param, a resposta que vem é frequentemente muito diferente do caminho que estavam seguindo. Chegamos aqui e preciso fechar com algo que espero que fique com você depois que esse roteiro acabar. Tudo o que foi dito aqui pode soar como um processo que separa as pessoas, que cria distância, que torna a vida mais isolada. E, em parte, temporariamente, é isso mesmo. Mas o destino final não é isolamento. O destino final é uma forma de estar no mundo que tem mais verdade do que a anterior. É relacionamentos menos numerosos, mas infinitamente mais profundos. É uma vida construída a partir de escolhas conscientes, em vez de reações automáticas. É a capacidade de se importar de verdade com as pessoas certas, sem se perder no processo. É a liberdade de ser quem você é, sem precisar pedir desculpas por isso, ou sem precisar provar nada para ninguém. E mais do que tudo, é uma aceitação silenciosa de que nem todo mundo vai entender esse caminho. Que alguns vão interpretar como distância o que é na verdade clareza, que alguns vão chamar de frieza o que é na verdade paz, que alguns vão preferir a versão de você que se reduzia para caber e vão estranhar ou até ressentir a versão que parou de fazer isso. E tudo bem, você não precisa que todos entendam. Você não precisa convencer ninguém de que o caminho que você está trilhando é válido. Você não precisa demonstrar sua transformação para que ela seja real. Sabe qual é o sinal mais claro de que alguém chegou num nível diferente? Não é o que essa pessoa sabe. Não é o quanto ela fala sobre crescimento. É a tranquilidade com que ela existe. A forma como ela não precisa mais provar nada, a forma como ela está presente sem estar performando, a forma como ela se importa com as pessoas ao redor sem depender da aprovação delas. Você já está no caminho. O fato de você ter ficado aqui até o fim, de ter reconhecido partes de si mesmo nessas palavras, de ter sentido o peso daquilo que ressoa porque é verdade, isso já é prova de onde você está. O caminho continua. Vai continuar por toda a vida. Mas algo mudou. E uma vez que muda, não volta. Você não está se tornando mais difícil, está ficando mais inteiro. E as pessoas que combinam com você de verdade vão reconhecer isso, sem precisar que você explique.